Boa tarde. A nossa tarefa de hoje é de dois autores que foi nos dado para fazer a leitura da biografia e de suas obras. Nós tínhamos que escolher um para poder fazer esse vídeo. Eu confesso que eu fiquei em dúvida em qual que eu escolheria, porque a princípio um eu desconhecia e o outro eu achava que conhecia. Não foi bem assim. Um, portanto, é o Luiz Carlos Martins Pena e o outro é o Nelson Falcão Rodrigues. Um nasceu em 1815 no Rio de Janeiro e o outro nasceu em Recife em 1912. Eu vou tentar fazer uma comparação aí entre os dois, porque eu achei a vida dos dois muito interessantes. Pois bem, embora o Nelson Rodrigues tenha nascido no Recife, ele foi criado no Rio de Janeiro e era considerado um carioca, né? Um fluminense nato. O Martins Pena, ele morreu muito cedo, em 1848, em Lisboa, com 33 anos. E o Nelson Rodrigues morreu em 1980, aqui no Rio de Janeiro, com 68 anos. O Martins Pena perdeu os pais muito cedo. E o seu tutor o levou para uma vida comercial, não tinha nada a ver com a literatura, né? E o Nelson Rodrigues, aos 13 anos, ele era repórter policial. Nos dias de hoje, os conselheiros tutelares iam bater na porta do pai dele, né? Mas enfim, o Martins Pena, ele fez, depois disso, depois de ter feito até cursos comerciais, ele fez belas artes, arquitetura, línguas, história, entre outros cursos. Ele fez o teatro também. E o Nelson Rodrigues, em 1926, ele tinha 14 anos, ele foi expulso da escola. E eu confesso que eu tive dificuldade para encontrar a escolaridade do Nelson Rodrigues. Então, para mim, consta que ele estudou até essa idade. Vejam bem, o gênio que ele foi, né, se é que ele estudou até essa idade. O Martins Pena, ele foi diplomata, ele representou o Brasil lá em Londres. O Nelson Rodrigues, ele não foi um político, assim, né? O pai dele foi deputado federal. E o Nelson Rodrigues, ele, por incrível que pareça, ele defendia o regime militar. Bom, até que o filho dele foi torturado. Daí ele começou a mudar suas convicções políticas. O Martins Pena, ele foi fundador da Comédia dos Costumes. O que ele enxergava onde ele vivia, no Rio de Janeiro, ele começou a transformar aquilo em comédia. Então, por isso ele foi considerado o fundador da Comédia dos Costumes. E o Nelson Rodrigues, ele foi considerado o mais influente dramaturgo do Brasil. Enquanto o Martins Pena se inspirava em pessoas comuns da cidade, moças que queriam casar, contrabandistas, e fazia isso de uma forma muito leve. Eu não consegui ler as peças do Martins Pena e nem as que eu queria ler do Nelson Rodrigues. Eu já tinha lido alguns anos atrás alguma coisa. Mas o que eu li, as poucas coisas que eu li do Martins Pena entre ontem e hoje, é uma leitura bem leve, é uma comédia muito boa, muito leve de se ler e muito interessante. Vou ler as demais por completo. Enquanto o Nelson Rodrigues, ele se inspirava também, como Martins Pena, né, na realidade local, só que ele escrevia as coisas da forma como ela era. E eu acredito que por ele, aos 13 anos, e ficou, acho que pelo que eu li, uns 10 anos escrevendo sobre a repórter policial, ele era repórter policial, né? Ele escrevia a realidade como ela era, nua e crua, inspirado na peça dele, né? A vida como ela é. Ele não fazia rodeios com palavras, ele ia direto ao ponto. Isso chocou muito a sociedade. Até hoje, né, alguns pseudo-moralistas ficam chocados com a escrita dele, né? Mas é a vida como ela é. Então ele não fugia disso. Então ele sempre foi muito mais direto. Não que o Martins Pena não tenha sido direto, ele foi direto, só que era uma coisa mais leve, né? As palavras que na atualidade dele era
aceito, né? E o Nelson Rodrigues não, ele escrevia como ele enxergou a vida desde os 13 anos, imagina, nos 13 anos repórter policial, imagina o que ele não viu, né? Enfim, isso foi um pouco do apanhado que eu fiz da vida dos dois.